Muito bom, meu povo. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de... Deixa eu abrir aqui a minha... Livro de João, capítulo 11. João 11, do 32 ao 44. João 11, do 32 ao 44. Assim diz a palavra. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Pai, em nome de Jesus, carecemos da direção do Teu Santo Espírito agora, para nos falar com clareza, porque são tantas vidas aqui que precisam de uma palavra e que vivem situações e circunstâncias tão diferentes, mas a Tua palavra é uma boa semente que, uma vez lançada, ela dá o seu fruto, ela não volta vazia. Então te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ministre através da minha vida e fale aos corações. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Essa história de Lázaro, ela nos revela, queridos, o poder de Deus, o quanto Deus ele é poderoso, mas também nos revela o quanto Deus pode usar as pressões da vida, sejam elas externas, sejam elas internas, sejam elas espirituais, como Deus pode usar essas pressões da vida para nos moldar e nos guiar a um propósito maior. Às vezes você fala assim: pastor, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas Deus sabe por que você está passando. E eu não estou falando somente de coisas ruins, estou falando também de coisas boas. Deus sabe por que você está experimentando isso, porque Deus tem um propósito em tudo que faz na nossa vida. Embora Marta e Maria tivessem uma expectativa sobre Jesus, ela acreditava que Jesus ele era poderoso, que Jesus iria atender ao chamado dela ao saber que seu irmão estava morto. Embora Marta e Maria tivessem essa expectativa, ele demonstrou que o seu plano era muito maior do que a cura, que o plano que ele tinha, que Deus tinha para fazer através da vida do seu filho, era muito maior. O plano de Deus era a revelação da sua glória.
Deus queria mostrar para elas e para todos aqueles que estavam ali, que Deus não é somente aquele que cura, mas Deus é aquele que faz muito mais. Deus ressuscita mortos. E queridos, imagine você ver uma pessoa morta, podre, porque a Bíblia diz depois de 4 dias, esse homem sai, esse homem ressuscita. Isso nos mostra, queridos, o quanto os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Hoje eu quero entender e aplicar aqui com vocês as verdades dessa palavra, porque nós queremos aprender aqui como lidar com as pressões que ameaçam desviar o propósito de Deus na nossa vida. Você vai dizer, pastor, nada pode impedir o propósito da nossa vida. E eu digo para você, queridos, que se nós não seguirmos em direção desse propósito, nós podemos deixar de experimentar muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida. Quando enfrentamos pressões, e todos nós enfrentamos, é nossa confiança na direção de Deus que nos leva a cumprir o seu propósito. Eu quero falar hoje sobre quando as pressões ameaçam o propósito divino. Quando as pressões da vida, quando as dificuldades da vida, quando as situações, às vezes, tão dolorosas. Bote aí, querido, o tema, por favor. Está pegando, não? Comprou outro computador aí, por favor. Cadeira. Quando as pressões, talvez você diga assim, não, volta aí, volta. Já viram o primeiro ponto, volta aí. Não olha não, fecha o olho, irmão. Queridos, eu sei que todos nós passamos por pressões. E essas pressões, em primeiro lugar, elas podem ser pressões externas. Coisas que, às vezes, nós imaginamos que temos o controle, ou coisas que nós não temos nenhum controle. Nós precisamos entender, queridos, que o diabo trabalha também com coisas externas para tentar atingir o nosso interior. Alguém já disse, com certeza, que o que faz o barco afundar não é a quantidade de água que tem fora, mas é a quantidade de água que tem fora e entra para dentro do barco. Quando nós permitimos que as pressões externas adentrem no nosso ser, a probabilidade de nós naufragarmos com relação aos propósitos divinos na nossa vida, aos planos de Deus, é muito grande. Jesus estava passando por pressões aqui, pressões externas, como as expectativas das pessoas. As pessoas tinham expectativa de Jesus. Cadê Jesus? Jesus amava Lázaro, e quando Jesus chega, há uma pressão em cima dele. E a primeira coisa que falam para ele é assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez não foi essa a intenção, mas eu imagino que quem estava ali imaginou: de quem é a culpa da morte de Lázaro? De Jesus. Às vezes, queridos, algumas coisas acontecem, as pessoas colocam a culpa em nós. A nossa família está desse jeito por sua culpa. O ministério está desse jeito por culpa sua. E tantas coisas. As pressões externas. Pessoas tentam nos pressionar. Mas escute uma coisa. As pressões externas, como as expectativas das pessoas, as adversidades do dia a dia, porque a gente passa por adversidade, pode colocar o ponto 1. Podem parecer obstáculos, mas quando mantemos o foco em Deus, essas pressões se tornam oportunidades para Deus agir.
Quantas vezes nós não achamos que nós estamos no fundo do poço e Deus nos tira do fundo do poço. E a gente pensa assim: meu Deus, eu não imaginava que o Senhor ia fazer isso na minha vida. Mas Deus nos surpreende. E a gente vê aqui com Jesus, que Jesus, Ele não deixa que as interferências externas tirem Ele do propósito divino. Ele não se deixa abater por causa das expectativas alheias. Marta e Maria esperavam que Jesus chegasse imediatamente. Talvez elas pensaram: nossa, a gente já recebeu Jesus aqui em casa. Nós somos pessoas próximas de Jesus. Ele ama Lázaro. Ele não vai demorar. Mas Jesus não chega quando elas esperavam que Ele chegasse. Ele permaneceu onde Ele estava. Versículo 6 do capítulo 11 diz o seguinte: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Jesus está mostrando aqui para Marta, para Maria e para todo mundo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Repita isso: o tempo de Deus não é o meu tempo. É isso, queridos. Não se engane achando que Deus, eu vou dar uma pressão aqui em Deus, eu vou pressionar Deus para que Deus possa agir. Meu irmão, se não for propósito divino, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Imagine o quanto Jó clamou, porque perdeu seus filhos, porque perdeu seus bens, porque perdeu a sua saúde. Mas Deus tinha um propósito. E Jó só foi restaurado quando Deus cumpriu o propósito dele. As adversidades, as oposições que surgem, assim como surgiu na vida de Jesus, e ainda chegaram assim: vem cá, Ele não curou um cego? Ele também poderia ter curado, não ter deixado Lázaro morrer. Assim como a morte de Lázaro parece o fim, queridos, as dificuldades não significam derrota quando Deus está no controle. Eu vou repetir: as dificuldades, aquelas que a gente passa todos os dias, e aquelas até mais sérias, não significam que Deus perdeu o controle. Um pai, um bom pai, ele pode perder o emprego, ele pode estar vivendo um momento muito difícil da sua vida financeira, mas um pai sério, ele não fica em casa esperando, ele vai à luta, pedindo a direção de Deus, orando, dizendo: Senhor, abra uma porta, Senhor, faça alguma coisa. Mas ele não fica somente parado, ele vai agir. Por quê? Porque a casa de repente pode até estar passando por um momento muito difícil, mas o pai não vai ficar indiferente ao que a casa precisa. Agora imagine, se nós como homens, a gente faz isso, imagina Deus. Talvez você diga: parece que Deus perdeu o controle, parece que Deus não está me vendo. Ele está te vendo sim, assim como Ele estava vendo Lázaro, mas Ele tinha um propósito maior na vida de Lázaro. Ei, Lázaro, você não será curado, Lázaro, você vai ser ressuscitado. Mas é lógico que as mulheres e aqueles que estavam ali não compreendiam isso. Ah, queridos, quando a gente escolhe viver uma vida mais íntima com o Senhor, a gente começa a ser mais sensível a coisas maiores que Ele quer fazer. A gente não se contenta mais
com coisas mais simples, a gente quer mais do Senhor. Então, para que nós possamos ter mais experiências, para que a gente possa ter mais relacionamento, a gente tem que estar mais próximo de Jesus para entender coisas grandiosas que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Às vezes, as pessoas estão ao nosso redor, questionando a respeito da nossa fé. Muitos ao redor questionavam Jesus, mas Ele não se deixou influenciar pelas pressões externas. Eu fico imaginando, pensar assim, vai deixar morrer? Vai, aí morreu, vai deixar apodrecer? Ainda vai levar a gente, eu vou usar essa expressão, na catatumba aqui para a gente ver o mau cheiro? Não basta ser um homem que podia ter curado, não curou. Não basta ser um homem que recebeu um recado e não veio. Ainda quer levar a gente lá. Ah, queridos, aquilo que parece ser o fim, às vezes é o começo de um novo tempo de Deus na nossa vida. Parece que é o fim. Parece que está tudo acabando, um novo tempo de Deus está começando. Eu tenho certeza que Marta, que Maria, que todos que ali estavam e quiseram aproveitar e tiveram essa experiência e colocaram isso no coração deles, eles viveram um novo tempo. Eles agora estão vendo assim, não, o meu Senhor não somente cura, o meu Senhor ressuscita. Aleluia, glória a Deus. Aprendemos que o propósito de Deus é firme e não é frustrado pelas pressões externas. Nossa tarefa, queridos, é confiar e não ser abalado pelo que nos rodeia. O que vai fazer você naufragar é o que entra dentro de você. Talvez algumas pessoas, circunstâncias, experiências dolorosas estão entrando dentro de você e você está fraquejando. Cuidado com as circunstâncias externas, as pressões externas, para não atrapalhar o propósito divino na sua vida. As pressões externas não têm poder para interromper o propósito de Deus. Jesus passou por uma pressão aqui, por uma pressão, mas Lázaro ressuscitou. Imagine Jesus dizendo assim, não, eu vou lá porque o que eles vão pensar de mim? Já parou para pensar que muita coisa na sua vida não anda porque você vive pensando mais nos outros do que em você? Você não consegue dizer não. Se uma pessoa que diz que te ama recebe um não seu e se afasta de você, querido, repense esse relacionamento. Porque tem gente que só gosta de ouvir sim. Sim, sim, sim. Aí você fala não, diz, por quê? O que eu fiz com você? Imagina Marta e Maria, o que foi? Foi a comida estragada, Jesus? Não, propósito. Deus é soberano e nada escapa do controle do Senhor. Ele age para a glória do seu nome, mesmo quando nós não estamos entendendo. O Senhor não vai parar alguma coisa porque eu não estou entendendo. Se eu não estou entendendo o que Deus quer fazer, o que eu preciso fazer? É dizer assim, Senhor, pare até que eu entenda. Não, é dizer, Senhor, me faz entender para que eu possa cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. Somos nós que precisamos nos adaptar aos planos e propósitos divinos e não os propósitos e planos divinos ser adaptados a nós. Eu preciso estar preparado. Ou eu preciso continuar me preparando. A fidelidade de Deus não está condicionada à nossa urgência. Ah, Deus só é fiel se Deus me responder imediatamente. Meu querido, me desculpe, mas você não está adorando o mesmo Deus que eu estou adorando.
O Deus que eu adoro, Ele é Senhor e eu sou servo. Quem é que manda? É o Senhor, não o servo. Pastor, mas eu não posso clamar, eu não posso pedir a Deus misericórdia. Você pode pedir o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas queridos, Deus vai fazer quando Ele quiser. E isso nos basta. Às vezes a gente pede e Deus nem faz. Foi isso que o apóstolo Paulo diz: pedi para que tirasse o espinho. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Quais pressões externas você precisa entregar nas mãos de Deus para não perder o foco em seu propósito? O que você precisa dizer? Senhor, não estou aguentando essa pressão externa, não estou aguentando essas palavras, não estou aguentando essa experiência. Senhor, está doendo demais. Senhor, recebe e me ajuda. Como você tem permitido que as pressões externas moldem as decisões espirituais? Às vezes as pressões vêm justamente para que você possa testemunhar de quem você é. Às vezes alguém fala assim: ó, tem isso aqui, mas para a gente conseguir isso, tu tem que falar essa mentirinha aqui, mas ó, falou isso aqui, vai dar certo do jeito que o diabo gosta. Que o diabo vai dizer assim: olha, quem fez não foi Deus, quem fez foi eu. É isso. É nessa hora que eu e você precisamos dizer assim: eu não sei se eu vou ter isso ou não, mas eu vou fazer uma escolha. Eu vou honrar o meu Deus. E se honrar o meu Deus for suficiente para que Deus misericordiosamente me abençoe, eu estou pronto. Se essa não for a vontade dele, eu não quero fazer a vontade do diabo. Segundo lugar, queridos, além das pressões externas, existem as pressões internas. E as pressões internas podem nos tirar do alvo, do plano, do propósito divino. As pressões internas. E o que são pressões internas? São as nossas dúvidas, são os nossos medos, são as nossas preocupações, são tudo aquilo que talvez até foi ativado por pressões externas, mas coisas que estão aqui dentro de nós. Traumas. Tudo isso tem um potencial de nos afastar de Deus. Mas quando rendidas a Ele, quando entregue a Ele, podem fortalecer nossa confiança e a nossa fidelidade a Ele. Moisés estava cheio de pressões internas, de sentimento de inferioridades, de, meu Deus, de tantas coisas. Quantas desculpas ele não colocou ali para não servir o Senhor? Mas o Senhor tratou de tudo isso que estava dentro dele. Eu quero dizer para você, querido, talvez você diga assim: não tem ninguém igual eu. Ei, tem gente até pior do que você. Mas Deus não está pensando assim: eita, isso é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir não. Deus, Ele consegue tratar com todas as pressões internas nossas. Ele está dizendo assim: entrega para mim. A Bíblia diz que Jesus chorou. O texto diz que ele chegou a um momento de ficar agitado com aquilo que ele ouvia. Verso 33 diz: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, responderam eles. A Bíblia diz que Jesus chorou. E as pessoas vendo Jesus chorar, falam assim: nossa, olha como ele o amava. Às vezes as dúvidas sobre o poder de Deus querem nos destruir. Marta acreditava em uma cura, mas duvidava da possibilidade da ressurreição. Ela acreditava que Deus podia curar, que Jesus podia curar, é tanto que ela avisa a Jesus, mas ela não tinha segurança com relação à ressurreição. Jesus até fala para ela:
Jesus tenta abrir a mente dela para que ela possa perceber algo grandioso que iria acontecer, mas ela fala assim: não, eu sei que o Senhor vai ressuscitar, eu sei que no final do dia, no final da vida, todos vão ressuscitar. Mas Jesus está dizendo assim: eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma ressurreição que vai acontecer daqui a pouco. Ah, queridos, às vezes o desespero nos faz somente enxergar o natural. O natural é o que eu posso fazer, a influência que eu posso ter. Mas o espiritual é muito mais do que isso. A fé de Marta e Maria foi desafiada. Muitos temem que Deus não responda conforme esperamos. Maria e Marta não foram atendidas como elas gostariam, mas elas receberam mais do que pediram. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho mais do que eu mereço. E é assim, de fato. Eu gostaria de ter muitas coisas, mas uma coisa que eu sei é: eu tenho mais do que eu mereço. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque as circunstâncias nos ajudam a aprender com as situações, sejam as pressões externas, sejam as pressões internas. Elas estão com a visão limitada. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, Ele revela que seu plano vai além das expectativas humanas. Você tem expectativas com relação a Deus? Você tem expectativas com relação aos planos de Deus para a sua vida, aos propósitos de Deus para a sua vida? Você tem expectativas sobre o que Deus tem para realizar em você e através de você? Então deixa eu falar uma coisa para você: é muito menor do que de fato que Ele tem. Eu digo a você, queridos, que é muito menor. Nós temos orado como igreja e temos declarado que Serra Talhada é pequena para a ação de Deus através da nossa igreja e de todas as igrejas, mas Deus falou especificamente sobre nós. Mas eu sei que o pensamento que eu tenho é muito menor do que o que Deus tem para fazer. Ah, quem sou eu para imaginar? Quem sou eu para enquadrar Deus? Não, Deus é muito maior do que isso. Dúvidas e medos internos não podem nos controlar. Diga amém. Nenhuma dúvida, nenhum medo, nenhum trauma, nada, meu irmão, deve te controlar. Precisamos colocar esses sentimentos diante de Deus e confiar que Ele é maior do que os nossos temores. A confiança em Deus nos permite vencer as pressões internas que ameaçam a nossa fé. Tem pressão interna aí? Tem. Senhor, me ajude a continuar crendo, apesar das pressões internas. Luciano Subirá diz o seguinte: a fé não ignora os obstáculos, mas olha além deles e enxerga o invisível. Você não entendeu, não? Eu vou desenhar aqui para você. Luciano Subirá está dizendo o seguinte: olha, a fé não nega os obstáculos, não nega as pressões, sejam elas internas, sejam elas externas, não nega as barreiras que tentam impedir a gente de avançar. A fé não nega isso, mas a fé nos leva a enxergar além disso. A fé nos leva a enxergar, não que a nossa vida para diante dessa barreira, diante dessa pressão, seja ela externa, mas a fé nos diz assim: após essa barreira, Deus vai agir. Após essa barreira que os meus olhos estão vendo, Deus vai dar um jeito. Vamos imaginar aqui, queridos, Moisés, ele está vindo com o povo e tem um mar na sua frente, e atrás tem o exército de Faraó. Ele está aqui à frente, na frente dele tinha um mar.
Mas o que é que representava o mar? O mar representava um obstáculo que seria a oportunidade para que Deus pudesse fazer algo extraordinário. A Bíblia diz que o povo de Deus passou naquele lugar, pés enxutos, ultrapassaram o lugar, e a Bíblia diz que o exército vinha com tudo, não alcançaram ele, e quando eles terminaram, e que o exército entrou, o mar se fechou e morreu todo mundo que perseguia. Talvez na sua frente você está dizendo assim: se eu olhar para o meu passado, eu só vejo desgraça. Quando eu olho para frente, pior ainda. Ei, é porque você não está olhando com os olhos divinos. É porque você não está olhando com os planos que Deus tem para realizar. Eu não estou dizendo que Deus está aqui para fazer as suas vontades. Eu estou dizendo que se sua vontade for fazer a vontade de Deus, vai dar tudo certo. A verdadeira fé confia em Deus, mesmo quando o coração grita por resposta. Às vezes a gente não tem todas as respostas, mas se a gente tem uma direção de Deus, segue. Segue. Quando o Senhor fala para Abraão entregar seu filho em sacrifício, e ele vai com seu filho, eu fico pensando assim, eu ia ter um monte de perguntas: Senhor, é mesmo? É isso mesmo, Senhor? Vai levar o rapaz aqui, Senhor? Mas Abraão, ele segue. É por isso que Abraão é uma inspiração para nós, é o pai da fé. Ele segue. Ele não viu o carneiro ali amarrado, que seria colocado no lugar do filho como sacrifício. Ele não viu nada disso. Ele simplesmente foi. O filho pergunta: pai, aqui está a lenha, mas cadê o carneiro? Cadê o sacrifício? O que Abraão responde? O Senhor vai prover, meu irmão. Meu filho, o Senhor proverá. O que é isso? É confiar até a última circunstância, até o limite. E a Bíblia diz que Deus não nos dá nenhuma provação que a gente não possa suportar. Quais pressões internas estão impedindo você de viver o propósito que Deus planejou? Quais são as pressões internas que estão gritando dentro de você e de alguma maneira está trazendo um desequilíbrio? Meu irmão, em nome de Deus, assim: Senhor, toma o meu medo, Senhor. Senhor, toma os meus traumas, Senhor, toma minhas dúvidas. Senhor, toma as minhas crises. Senhor, toma tudo que está atrapalhando o que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida. Toma, meu irmão, dá nome a isso e entrega ao Senhor, como alguém que diz assim: Senhor, esse é o meu problema, Senhor, eu quero obedecer, mas isso está tentando me pedir. Toma, Senhor. Você acha que Deus vai fazer o quê? Vai olhar assim, vai dizer assim: o problema é teu? Não. O Senhor tem uma resposta para isso. E a resposta de Deus é igual a de Jesus aqui na terra. O que Jesus falou? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor falou sobre 2 pressões aí, para eu escolher uma. Pastor, eu tenho as 2. O Senhor está chamando você: venha a mim. Venham a mim, porque eu tenho um propósito para cumprir. E se você quer cooperar comigo, eu vou te usar. Terceiro lugar, queridos, a direção divina nos levará a cumprir o seu propósito. Se as pressões externas e as pressões internas querem nos tirar do propósito, a direção divina, no meio dessas pressões, nos levará a cumprir o seu propósito. O salmista Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam, me protegem. O Senhor vai preparar uma mesa perante os meus inimigos. Veja que fé desse homem.
Mas por que ele pode dizer isso? Porque Deus não era uma figura distante de Davi. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E ele sabia o que é que um pastor fazia com as ovelhas. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Escute o que Davi está dizendo: não tema, porque o Senhor está contigo. A confiança na direção de Deus e obedecer, mesmo quando não entendemos, somos guiados para onde? Somos guiados ao centro do propósito dele. E tudo isso tem uma causa. A causa é que nós possamos experimentar a glória dele. Se fôssemos entrevistar Lázaro, disse assim: Lázaro, o pessoal ficou chateado aí porque Jesus não veio. Aí teve que te ressuscitar. Eu tenho certeza que Lázaro ia dizer: homem, foi muito melhor. Meu irmão, eu digo a você, se eu tivesse que escolher entre ser curado e ser ressuscitado, eu ia querer ser ressuscitado. Porque ia ficar até mais fácil evangelizar. Pensa assim: foi o senhor que foi ressuscitado? Eu falei: senta que eu vou te falar como foi. Estava eu naquele túmulo 4 dias, podre. E eu ouvi uma voz dizendo: saia, Lázaro. E eu estava todo enfaixado, e eu saí. E se eu fosse Lázaro, eu saía: glória a Deus, aleluia. Meu irmão, os planos de Deus são extraordinários. Somos nós que não entendemos e perdemos tempo querendo dar pressão em Deus quando ninguém pode pressionar Ele. O Senhor nos chama a uma obediência diante do impossível. Jesus ordena que remova a pedra, desafiando a lógica e as limitações humanas. Senhor, não tem lógica. O Senhor não entendeu. 4 dias, está fedendo. Vamos tirar para quê? Não tem lógica isso. Meus irmãos, você está na miséria porque vive baseado somente na lógica da sua vida. Quando eu e você, quando nós só pensamos diante da lógica humana, a gente vive na miséria. Mas quando a gente percebe, experimenta e se aproxima de Deus e crê que Ele é um Deus poderoso, a gente começa a entender os planos divinos. Você está mandando tirar a pedra? Tira a pedra. Não estou entendendo. Faça o que você está entendendo. Eu não estou entendendo qual é o propósito de Deus com essa crise que eu estou passando. Faça a vontade de Deus e deixe a crise na mão do Senhor. O Senhor nos chama a uma dependência completa dEle. Jesus, ele faz uma oração, ele ora ao Pai no verso 41 e 42, mostrando que todo milagre vem da relação com Ele. Ele diz: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me escuta. Obrigado, Senhor. Jesus está chamando Deus de Pai e está ensinando assim: há um Deus que nos ouve. Há um Deus que se compadece, há um Deus que inclina os seus ouvidos, que coloca os seus olhos em nós. Lázaro ressuscita. Ele ressuscita revelando que o propósito de Deus era muito maior que a cura. Era uma ressurreição que tinha uma direção: glorificar o nome do Senhor. Tinha uma conquista que o povo judeu ia ter, mas essa conquista não ia glorificar o nome de Deus. O povo de Deus estava resistente, desobediente, e o Senhor falou para ele assim, a Moisés: olha, eu vou dar uma terra que emana leite e mel, eu vou dar vitória contra os amorreus, os fariseus e toda essa cambada de gente.
o meu anjo vai com vocês, mas eu não vou. Ali seria uma conquista sem glória do nome de Deus. Não tinha a presença dele. O que é que Moisés diz? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui, Senhor. Porque como é que os povos vão saber que achamos graça no Senhor, que o Senhor foi gracioso conosco, se a tua presença não vier conosco? O que Moisés está dizendo é o seguinte: Senhor, eu não quero nada, Senhor, nós temos um compromisso com o Senhor, o pessoal peca e tal, mas nós queremos a tua presença, Senhor. Aí, a gente entende o coração das pessoas quando a gente vê pessoas que só pedem, e em nada glorificam a Deus. O Senhor Jesus está nos ensinando algo diferente aqui. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: eu não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão pensar de mim, não importa se vão dizer que eu demorei ou não, não importa nem as minhas emoções, eu vou cumprir a vontade do meu Pai, porque eu vim para essa terra foi para glorificar o nome dEle. No final de tudo, o que é que acontece? Lázaro ressuscita. Se fosse um amostradinho como eu, ia dizer assim: e aí? O que é que foi melhor? Diz aí. Era melhor a cura ou a ressurreição? Fala aí. Diga aí se eu não sou filho do Deus Altíssimo. Queridos, Jesus lembra do salmista que fala assim: os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Uma flecha precisa de um alvo. Jesus veio aqui na terra nos ensinar que Ele tinha um alvo, que era glorificar o nome do Pai dEle, que era exaltar o nome do Senhor, que era salvar o que estava perdido. Devemos buscar a direção de Deus e confiar em Sua palavra, para que Ele haja em favor daqueles que dependem dEle. A direção de Deus é o caminho certo para viver o seu propósito. Ah, eu quero viver o meu propósito, segue o caminho de Deus. O que não tem a ver com Deus, foge. O que tenha a ver com Deus, corra em direção a isso. Quando obedecemos a Deus, mesmo que de alguma maneira seja contrária à nossa lógica, a lógica humana, no final nós experimentamos o sobrenatural do Senhor. A pergunta que eu faço é: você está disposto a obedecer e a seguir a direção de Deus, mesmo quando não faz sentido? Porque talvez você está vivendo um momento que não faz sentido na sua vida. Senhor, não está fazendo sentido. Eu estou te obedecendo, eu estou te honrando, mas não está fazendo sentido o que está acontecendo. Parece que está piorando. Imagina, Marta e Maria, o morto ali estava piorando, cada dia estava ficando mais. Ele ressuscitou Lázaro, mostrando que o seu poder é maior do que qualquer obstáculo. Eu quero que você reflita: o que de fora ou o que de dentro mais me incomoda, ou mais incomoda na minha relação com Deus? Dê nome a isso ao Senhor. Coloque isso dentro do Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo que Deus está me ouvindo. Não fique esperando sentir. Creia. O Senhor não nos chamou para sentir, o Senhor nos chamou para crer. Imagine, você tem uma causa na justiça e o juiz fala assim: a causa é sua, você ganhou a causa. Aí você vai falar assim: mas juiz, eu não estou sentindo que eu ganhei essa causa. Eu não estou sentindo, foi tão difícil. Não importa o que você está sentindo, se o juiz decretou, acabou, você ganhou. Então escute uma coisa: se Deus tem um plano divino, por exemplo, como Jó fala assim: bem sei que tudo podes.
e nenhum dos teus planos será frustrado. Jó sofreu pressões externas, pressões internas, mas ele acreditou no propósito divino. Eu quero te encorajar, meu irmão. Eu quero te encorajar, minha irmã, a não pensar em desistir, mas alimentar o seu coração, crendo que o que você não está vendo ainda, humanamente falando, Deus já viu. O que Marta e Maria não conseguiam ver com a completa restauração do seu irmão, Jesus já via pela fé a ressurreição dele. Tem coisas que a gente não vai ver mesmo. Tem coisas que a gente não vai entender. Mas a gente precisa obedecer. Fale para você mesmo, eu preciso obedecer, mesmo que eu não esteja vendo. Quando você estiver na mais profunda crise, repita isso: Jesus, eu escolho te obedecer. Senhor, eu escolho obedecer a tua palavra, eu escolho ser fiel, eu escolho ser santo, eu escolho ser íntegro, eu escolho ser temente, eu escolho fazer a tua vontade, mesmo não vendo como isso vai terminar. O Senhor conta a história de uma parábola, e Ele disse que Ele deu talentos, mas depois Ele presta conta. E aqueles que multiplicaram aquilo que Deus confiou na mão deles, que o Senhor confiou na mão deles, Ele disse que aquele servo era justo. Ele elogiou aqueles homens, porque aproveitaram bem a oportunidade que receberam. Certamente o inimigo quer que a gente desperdice as oportunidades que Deus está nos dando, mas nós escolhemos obedecer, apesar das crises externas, das pressões externas ou das pressões internas. Você está disposto a experimentar o propósito de Deus na sua vida? Vamos ficar de pé, vamos adorar, exaltar o Senhor.